Bem-vindo ao podcast Empresa do canal Via Jurídica. Hoje falaremos sobre o empresário e o empreendedor, suas distinções, quais são as suas características e distinções principais. Aqui vamos dar algumas dicas de suas principais peculiaridades. Pois é, aqui vamos apresentar os pontos esclarecedores sobre o assunto. O objetivo principal do podcast é compartilhar um conteúdo de maneira fácil e simples. Na prática, vamos escolher um tema para compartilhar de forma objetiva, com o que tem de mais importante sobre determinado tópico ligado à empresa. Os podcasts são muito úteis para aqueles que têm uma rotina agitada, porque você pode ouvi-los a qualquer momento, em qualquer lugar, no seu celular, tablet ou computador, e manter sua atenção sobre o assunto escolhido. Hoje nós escolhemos o tema empresário e empreendedor. Quais são as suas características? Desfrute com atenção e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Valeu! A teoria da empresa distingue os dois sujeitos de direito, a empresa e o empresário. Considera-se a empresa como uma atividade econômica organizada com escopo lucrativo. Já o empresário é o titular da empresa que se submete ao risco de suas atividades. Mas qual seria a diferença entre empresa e empresário? Empresa é a atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens e serviços, enquanto o empresário é aquele que exerce, é o sujeito de direito, e a empresa é o objeto de direito. Podemos citar de forma simples um exemplo bastante conciso para explicar o assunto. Um empresário seria o motorista de um veículo automotor. É ele que vai dar a direção, a velocidade, se vai entrar à esquerda ou à direita, é ele que vai indicar o deslocamento correto ao seu veículo. E o veículo é a própria empresa, ou seja, o veículo é o instrumento de lucratividade do empresário. O empresário é aquele que vai ter a cautela devida para que seja montada, para que administre a companhia de forma que ela possa fluir tranquilamente em busca do seu negócio. Vale ressaltar que não se pode confundir as atividades empresariais com as atividades econômicas civis, já que essas não são consideradas empresariais, como são aqueles prestadores de serviço civil, o trabalhador autônomo e os profissionais intelectuais, como advogados, dentistas, médicos, que exercem suas atividades de forma científica, literária ou artísticas. E ainda os empresários rurais e as cooperativas. Nesse sentido, não são empresários aqueles que exercem atividades consideradas não lucrativas na forma do artigo 966 do Código Civil. Vejamos. Artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. E aí está no parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício profissional constituir elemento de empresa. Por iguais razões, pode-se indagar quais os requisitos para que alguém seja considerado empresário. É indispensável que o empresário tenha profissionalismo, realizando sua atividade com habitualidade e pessoalidade, e ainda possua monopólio de informações em busca do lucro, com formato organizado em fatores de produção ou circulação de bens e serviços. Enfim, as condições indispensáveis ao empresário são aquelas que identificam o seu profissionalismo frente à atividade empresarial economicamente organizada, voltada à obtenção do lucro frente ao rendimento pela transação econômica. Mas observe bem, a atividade empresarial é toda aquela organizada para fatores de produção de bens e serviços, como forma de uma atividade industrial ou prestação de serviços. É exemplo de uma prestação de serviços a própria organização de eventos, serviços educacionais, confecção de carteiras, fabricação de celulares, além da circulação de bens que exerce a intermediação entre produtor e consumidor, e a produção de bens ou serviços através do mercado livre eletrônico, o e-commerce, com a venda de bens na rede mundial da internet. De modo geral, o nascimento da empresa tem características similares ao nascimento de uma pessoa humana. O Código Civil pontua que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento ou com vida. Com o nascimento, o ser humano é registrado em cartório para obter sua certidão de nascimento, iniciando sua individualização em sociedade, evoluindo para a adolescência, maturidade e envelhecimento, fechando assim o ciclo de vida humana.
De igual forma, a empresa terá vida sob gênese e orientação do empresário, com um regular registro na junta comercial ou cartório, dependendo das exigências de sua constituição para deter personalidade jurídica. Por sua vez, angaria-se a autonomia patrimonial, titularidade negocial e responsabilidade para exercer seus atos empresariais. Assim, a partir do seu nascimento, deterá a empresa seu crescimento, maturidade e eventual queda pela perda de mercado, salvo necessário planejamento e a reinvenção à procura do almejado lucro por suas atividades. A empresa, em verdade, é objeto de direito sob as linhas traçadas pelo sujeito, que exercita com fins lucrativos, enquanto o empresário é a própria sociedade empresarial, é o sujeito de direito, constituída nos termos da lei. Portanto, ambos são necessários à implementação do desenvolvimento econômico e à satisfação das necessidades em uma sociedade, buscando o equilíbrio econômico e financeiro a partir da fixação adequada do lucro. Por isso, não podemos confundir o papel do empresário e a empresa. Um exemplo de fácil compreensão é justamente o condutor e o veículo. O condutor seria o empresário e o veículo seria a empresa. Então, o condutor que vai impor a velocidade e vai indicar o deslocamento, a locomoção da empresa, a locomoção do veículo. E o veículo é o próprio instrumento, ou seja, o objeto de direito. Então, o veículo é a empresa, propriamente dito, e o motorista seria o empresário. Daí também não podemos confundir o papel do empresário e do empreendedor. O empresário é sinônimo de cautela, é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, enquanto o empreendedor é aquele dotado de boas ideias, é aquele que dá solução a problemas de uma sociedade ou de um nicho mercantil, ou de um nicho negocial. Então é nesse sentido que o empreendedor aplica boas ideias e busca com a renovação justamente identificar oportunidades locais, oportunidades negociais. O empreendedor é aquele que utiliza, em verdade, ideias inovadoras e promove mudanças na sociedade. Então fica claro a diferença entre empreendedor, como aquele que detém a ideação, aquele que procura uma resposta ao problema, e o empresário é aquele organizador, é aquele sinônimo de cautela, é aquele que protege o negócio em si, organizando-o. Outro exemplo da diferença entre empresário e empreendedor é, por exemplo, o caso de uma melancia, que o empresário compra por R$1 e vende por R$2, obtendo um lucro de 100%. Já o empreendedor compra a mesma melancia por R$1 e transforma num suco ou em outros artefatos, como sabão, e vende por R$7. Então a ideia inovadora procura a solução de um problema e às vezes obtendo a lucratividade maior da própria aplicação do empreendedor. Então, resumindo tudo que foi falado, podemos dizer que a principal diferença é que o empresário é aquele quem exerce, é o próprio sujeito de direito, a empresa é o próprio objeto de direito, é a atividade econômica, e o empreendedor é aquele que tem boas ideias e traz solução a problemas da sociedade, que por efeito traz vantagens negociais. Então esse é o contexto do assunto que procuramos aqui diferenciar empresa, empresário e empreendedor. Daí que indicamos os créditos ao livro de Pedro Durão e Diogo Dória, Direito Empresarial, segunda edição, da editora Direito Mais, 2021, e também indicamos as obras de Ricardo Negrão, curso de Direito Comercial e de Empresa, São Paulo, editora Saraiva, de Maria Eugênia Filkstein, Manual de Direito Empresarial, editora Atlas. Isso aí, conhecer para vencer. Assim, acompanhe aqui dicas sobre empresa e empresário e esteja atento às novidades. Esse canal tem o intuito de tirar dúvidas sobre a esfera jurídica e empresarial com temas atuais. Gostou dessas dicas? Compartilhe essa informação geral. Deixe aqui seu like. E não se esqueça de se inscrever em nossa página. Valeu, gente! Obrigado e até a próxima!